o nosso primeiro assunto é sobre profissões. E eu pensei nesse assunto assim. Olha, você, às vezes, tem a oportunidade de conversar com teu filho, com teu neto, às vezes até com outro adolescente, mas fica receosa, porque a vida tá mudando. Vem muita coisa, tem muita coisa nova acontecendo. Você fala, será que o meu conceito ainda é o mesmo? Será que ele realmente precisa fazer isso ou aquilo? Tem aquele conceito do concurso público, tem o conceito de sair da escola, entrar rápido numa universidade. Ou será que mudou? Se não mudou, quais são as profissões? Às vezes a gente tem dificuldade até de conversar com os nossos filhos e a gente não pode fazer isso. A gente tem que diminuir essa distância para que a gente possa ter uma relação muito gostosa e próxima, porque eles precisam da gente, né? Mas aí é importante a gente estar por dentro, atualizado do que é que está acontecendo. Eu quero que você, minha amiga, possa conversar com teus filhos com sabedoria, mas com informações importantes. E para falar sobre isso, eu recebo o mentor, escritor, consultor de carreiras, expert em conflitos de gerações, autor de 8 livros sobre liderança e best-sellers, Sidney Oliveira. Seja muito bem-vindo, uma alegria te receber, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. E vamos conversar. Vamos conversar. Eu tenho certeza que a gente pode ajudar muita gente. Senta aqui pertinho de mim. Tá bom. Profissões do futuro. Você vê um pouquinho de mudança, o mundo está mudando e a gente fala assim, olha, tem muita profissão. Você sabe que eu lancei um livro há 5 anos atrás e cataloguei um monte de profissões ditas do futuro. Já mudou tudo. Já tem outras profissões. Há 5 anos Há já 5 teve anos mudança. já tem uma mudança, o livro está até datado. Ele fala assim, acabou, não precisa mais, tem que refazer o livro, porque o mundo está mudando muito rápido mesmo. A gente está numa fase de muitas mudanças, né? E essas mudanças que a gente vê agora, elas não param. Então, vamos prestar atenção. O que a gente pode dizer que hoje é uma profissão valorizada e vale a pena a gente investir nela? Você sabe que todo mundo fica procurando aquela profissão que é a barbada. A que vai fazer todo mundo trabalhar bastante, mas assim, bem fácil, sem se esforçar muito, ganhando muito dinheiro e amando o que faz. Não existe essa profissão. Na verdade, as pessoas precisam fazer aquilo que gostam, mas identificar algo para fazer. Então, tem as profissões que a gente já conhece, são as clássicas, advogado, médico, engenheiro. Essas profissões, inclusive, estão mudando, porque a inteligência artificial está detonando essas profissões da forma que é hoje. Elas vão se transformar. Então, uma das coisas que a gente tem percebido é que a profissão do futuro é aquela que te faz aprender. Nós estamos vivendo num tempo onde a expectativa de vida aumentou, e vai aumentar, vai continuar aumentando. Então, um jovem hoje com 17, 18 anos de idade, ele começa a escolher a primeira profissão, não mais a única profissão para o futuro todo. Isso significa que a gente vai ter várias profissões ao longo da vida? Sim, nós vamos ter, em média, de 5 a 10 carreiras possíveis durante a vida. E muitas vezes carreiras nem têm muito a ver uma com a outra. Eu mesmo, eu já estou com mais de 40 anos de vida profissional, comecei com 14 anos. Mas eu já fui bancário, já fui empresário, já fui consultor, já fui professor e agora estou mais como escritor. E assim, são mais profissões. Eu ainda tenho muito tempo pela frente, né? Graças a Deus, que a gente possa viver bastante. Com isso, eu acho que a gente já precisa tirar um pouquinho da ansiedade, né? Eu sou mãe de filhos jovens, a Carol ainda está na época de escolha, o Gabriel ele já está lá na profissão dele, que talvez também daqui a pouco vire outra, mas eu sei o que é essa ansiedade. A gente fica querendo orientar os nossos filhos da melhor forma possível. Então, eu gostaria de poder falar para minha filha assim, faz isso que vai dar certo. Mas tá essa fórmula não existe, né? Você imagina se a gente falasse assim para ela, vai ser advogada. Então ela vai entrar num curso de direito. Hoje, a inteligência artificial já faz 90% do trabalho operacional de um advogado. Qual será a profissão dela daqui a 5 anos, quando ela terminar o curso de advocacia? Então, a gente tem que colocar primeiro isso na equação. Não era assim antes. Agora, isso faz parte do processo. Mas o legal é pensar que ela não pode parar de estudar. Nós estamos entrando numa fase da vida onde a sociedade já percebeu que o que é melhor para a gente é estudar, aprender a aprender. Toda profissão que nos ensina a aprender
e a gente pode aprender e continuar aprendendo, ela é uma boa profissão. Agora, tem as profissões mais operacionais, que são as tradicionais, assim, gastronomia, enfermagem, medicina, são profissões que a gente instrumentaliza e precisa de gente fazendo esse tipo de processo. Agora, tem algumas coisas bem diferentes acontecendo aí no mundo, né? Agora, você falou de gastronomia e eu me lembrei que a gastronomia ela ficou um tanto quanto glamourizada por conta dos programas de televisão. Tem muito programa de televisão, né? De gastronomia. E o jovem, ele começa a achar que vai fazer gastronomia e vai ficar daquele jeito, aparecendo na televisão, lindo, cheio de glamour, fazendo aqueles pratos. E não é bem assim o dia a dia de uma pessoa que se forma em gastronomia. A gente sabe que é uma profissão linda, porém árdua. Sim. E pouco valorizada. Como todas as profissões, não existe o glamour sem ter muito esforço por trás do glamour, porque ele não se sustenta. Então, esses dias eu vi um rapaz que se apresentou para mim assim: eu sou mestre, masterchef de doces influencer. Eu falei, como é que funciona isso? Ah, eu faço doce. Falei, legal, você faz doce. Ah, sim, eu faço. Na verdade, não é que ele faz doce. Ele desenha o doce bonito, bate foto e influencia as pessoas a fazer o doce. Falei, tá, mas a sua doceria? Não tenho doceria. Então, a gente tem que ver um pouco do que é o virtual, o que é o glamour do título versus o que é o real. As empresas hoje, elas estão começando a perceber que o título, um diploma, por si só, não garante nada, não garante atitude, não garante competência, não garante produtividade. As empresas começam a mudar a sua concepção antiga que a gente viu, que assim, eu tenho que sair do colégio, fazer uma faculdade, porque se eu não fizer uma faculdade eu vou arrumar um emprego. Isso não é mais uma verdade tão absoluta assim. É necessário? Claro que é necessário, mas não mais pelo certificado, mas pela trajetória de aprendizado que você tem durante um curso, seja ele técnico, seja ele uma universidade, seja uma pós e tudo mais que a gente pode fazer para fazer o aprendizado. Então, essa é a grande questão agora. Ter o título, ter o glamour do título não garante mais o emprego, como talvez num passado garantia. Tem muitas famílias que até ficam apertadas financeiramente falando, deixam de comprar comida para pagar a faculdade com a certeza de que a hora que meu filho se formar, ele vai trazer isso de volta pra gente. Então não é assim. Não, já tem famílias, inclusive, que se endividam, fazem aqueles programas de financiamento e assim, para forçar a barra para o jovem ter uma universidade no final. Esse processo já foi no passado, hoje não é mais. E qual que é o seu conselho, então, nesse caso? Nesse caso, o que eu tenho aconselhado normalmente, pessoas do ensino médio, antigamente a gente tinha 50, 60 tipos de carreiras para escolher. Quando eu digo antigamente, há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Hoje você tem aí uma infinidade de mais de 1.500 possibilidades de ocupação. O jovem fica perdido, ele fala, não sei o que eu faço. Então, uma das coisas que eu tenho aconselhado muito os jovens é, primeiro, não fica desesperado em sair do colégio e já entrar na faculdade. Se você ainda não tem muita certeza, faz um ensino técnico, faz um curso de tecnólogo, que não é uma universidade, não é um bacharel, 4, 5 anos, são normalmente 2 anos. Entra no ramo que você quer com esse curso de tecnólogo, mas entra fazendo estágio, entra no mercado de trabalho. Então, mais rápido entrando no mercado de trabalho, melhor para ele profissionalmente. Nós estamos falando hoje de um jovem que vai ter em torno de 60 anos de trajetória profissional. Então, quanto antes ele entrar no mercado de trabalho, mais rápido ele vai saber se ele gosta, se ele não gosta, qual é realmente a profissão que ele gostaria de dedicar a maior parte da vida dele. Ao invés de ele sair procurando a faculdade da moda, o curso que está na moda no momento, que assim vai funcionar. Esse processo já não é mais assim. Nós estamos falando de um tempo onde a maioria dos jovens de hoje vão trabalhar em profissões que ainda nem foram inventadas, como era há 10 anos atrás. Tem jovem hoje que é profissional numa profissão que não existia há 10 anos atrás. O exemplo mais típico que a gente vê hoje é esses youtubers que estão ganhando dinheiro fazendo influência através de vídeos, através de sites, através de Instagram. E essa profissão não existia há 10 anos atrás. Então é tudo novo acontecendo. E você acha que ela se sustenta por mais alguns 10 anos? Eu acho que ela se transforma. Ela existe um momento agora
dessa forma que a gente está vendo e ela vai se transformar. Não existe nada muito garantido e definitivo por muito tempo mais. Aquela ideia de que eu entrar, vou ser engenheiro e trabalhar 35, 40 anos como engenheiro já não é mais uma realidade para ninguém, nem para os profissionais hoje. Qualquer profissional hoje já percebeu, independente da idade dele, que não se sustenta mais uma carreira, uma profissão por tanto tempo assim. Então, essa dinâmica é muito rápida agora. Agora, você falou do youtuber, né? A gente sabe que tá em alta mesmo e tem muita gente sonhando. Como antigamente, eu acho que hoje menos, talvez eu esteja enganada, sonhava em ser jogador de futebol, o menino e modelo, a menina. Hoje o jovem sonha em ser youtuber, né? E a gente sabe que alguns parece que ganham muito dinheiro. A gente tem até um depoimento, que é da Ingrid O'Hara. Ela tem um canal com mais de 3 milhões de inscritos. Que legal. E ela conta que é possível ganhar dinheiro na internet, sim. A gente vai compartilhar esse vídeo, você vai estar aqui junto. Depois a gente volta para comentar, tá bom? Perfeito, então pode rodar. Oi pessoal do Vida Melhor, eu sou Ingrid O'Hara, eu sou youtuber, tenho 21 anos e hoje eu vim aqui conversar com vocês. Tá quanto? R$ 579,90. Vou levar. Atualmente hoje eu tenho 3 milhões de inscritos, é muita gente, eu nem acredito que eu tenho tantos inscritos assim. Quando eu comecei no YouTube, a minha família não entendia muito bem o que eu fazia. Mas aí eu comecei a ganhar dinheiro, aí eles entenderam rapidinho e começaram a aceitar mais a profissão, viram que é uma profissão rentável, que eu posso me sustentar assim. É claro que no início do canal a gente realmente não ganha um dinheiro assim que, poxa, que dá para se manter, mas tudo é como em qualquer trabalho, a gente vai crescendo e um dia a gente chega lá para poder se sustentar, né? Hoje em dia eu ganho um dinheiro que a gente pode dizer assim, um dinheiro ok do YouTube. O que eu faço? Eu tenho muito medo de amanhã acabou essa profissão, porque é uma profissão que a gente não sabe o que vem amanhã, pode acabar o YouTube do nada, pode não acabar, pode crescer mais ainda, a gente não tem certeza de nada. Então, dá para eu pagar as minhas contas, eu pago tudo direitinho e eu sempre realmente guardo uma parte para eu poder investir e poder investir em outras coisas futuramente. Atualmente eu não me imagino fazendo outra coisa porque eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito do carinho que eu recebo das pessoas que me assistem, mas temos um leque de opções aí, né? Se surgir outras coisas, se eu gostar de fazer também, por que não? Eu acredito que para uma pessoa ela evoluir no YouTube, ela crescer no YouTube, fazer algo que ela gosta, eu acho que ela tem que realmente ela tem que fazer o que ela ama. Eu acho que não tem de tudo no YouTube. Eu acho que é sempre bom inovar. Se você tiver uma ideia inovadora, legal, criativa, você realmente pode crescer no YouTube. Muito obrigada, Ingrid O'Hara. Sempre bom a gente ter um depoimento, né? Mas aí eu volto com aquela minha pergunta. É sustentável? Isso fica por muito tempo? Você vê que ela está morando numa casa legal, comprando coisas. Ah, vou comprar essa bicicleta. Quer dizer, passa uma ideia de glamour muito legal e é público. Diferente de outras profissões, eu diria que assim como um advogado, como a gente já pegou, tem advogado que se dá muito bem sendo advogado, muito bem que eu digo, fica milionário sendo advogado, e tem advogado que não consegue se manter e precisa ter outros trabalhos paralelos. A profissão do youtuber ou do influencer, porque eu acho que é mais amplo do que apenas o vídeo, ela não se sustenta no tempo por muito, muito tempo. Ela tem que trabalhar, reinventar, criar novidade diariamente, porque senão ela perde esse público. O público não é muito leal na internet, até porque sempre surge alguma coisa nova. Então, se ela quer sustentar, ela quer ganhar e ela pode, com esse número de seguidores, ela pode sim estar com uma renda muito legal, ela precisa se esforçar. É quase como se a vida dela passasse a ser praticamente tudo que ela faz no YouTube. Ela respira, ela vai tomar um copo d'água, pensa, isso vai ou não vai? Isso serve ou não serve? É quase obsessivo.
É evidente que os melhores influencers, eles têm um plano, eles têm uma equipe, tem muito investimento, não é uma coisa assim muito romântica. A gente acha que pega o vídeo, pega a câmera e começa a gravar. Óbvio que o início é assim. Alguns influencers que eu conheço, eles começaram com uma boa infraestrutura, moravam numa casa muito legal, a família manteve, comprou equipamento e tal. Teve alguns que foram assim, outros foram heróicos, começaram com o celular. De verdade, o que acaba acontecendo é que cada um tem que criar o seu diferencial, como qualquer profissão. Como você falou, o jogador de futebol. Tem milhares de jogadores de futebol profissionais, mas você só tem alguns que se destacam, ganham milhões e milhões. Então, é uma profissão que ela tenha esse momento que nós estamos vivendo. Não dá para prever se isso continua no futuro. Eu acho que ela precisa se transformar, assim como vem se transformando a própria televisão. Você tem um programa de televisão. Quantas vezes você transforma ele durante o início e fim? Você olha agora programas antigos e fala, nossa, como é que eu fiz aquilo? Esse processo é a realidade. Então, ganha o profissional que trabalha muito e se dedica em transformar a sua atividade, não se contenta em atingir o sucesso. Ela atingiu um sucesso, mas se ela não se transformar, ela não mudar, daqui a um ano ela não existe mais, acaba. É rápido assim, e agora é muito rápido. Essas profissões novas, elas são muito rápidas. Você falou que normalmente tem lá um investimento no começo, os pais ajudam. A gente, minha geração, ajuda muito. A gente vem de um jeito para lidar com os filhos, com um amor incondicional e de muita doação. E a gente parece que quer que eles não passem, talvez, pelo que nós passamos, e a gente erra aí, né? Até onde o pai e a mãe podem ir para bancar o sonho de um filho? Então, aí que você falou a palavra, não se banca sonho de ninguém. Você cria estrutura, cria condição, mas quem banca o próprio sonho é o indivíduo. Quando você banca o sonho de alguém, aquele sonho perde valor para o indivíduo. Ele não dá valor. Então, uma das recomendações que eu faço é deixa ele batalhar pelo que é sonho. Você tem que dar infraestrutura, mas não é infraestrutura para o sonho. Você tem que dar infraestrutura, comer, vestir, dormir, ter um pouco de ambiente tranquilo, dar formação. Então, ele precisa fazer um curso, deixa ele fazer o curso, ajuda a fazer o curso. Agora, no momento que precisa, preciso de um estúdio. Pai, eu quero ser influencer, preciso de um estúdio. Começa com o que você tem. Começa com o que você tem, é o que você tem, a câmera do celular, então começa desse jeito. Mas aí não vai dar sucesso. Começa com o que você tem e onde você está. Esse princípio a gente, como pais, precisa estar sempre presente. Se nós colocamos tudo para ele, a única coisa que ele não faz é fazer. Então, ele precisa ter a ideia da conquista, ele tem que fazer o esforço da conquista. Eu já vi pais que muitas vezes, assim, eu vou pôr você na faculdade de medicina, eu vou pagar para você entrar, vou pagar o curso de medicina, ele termina o curso de medicina, ele não é médico. Por quê? Porque, na verdade, eu fiz o que meu pai mandou. Ele está seguindo. Esse processo de dependência, ela fica para o resto da vida. Então, um dos componentes principais, nós como grandes provedores, proveja a infraestrutura mínima para ele. Agora, o sonho é ele quem tem que buscar. Legal. Ele tem que se levantar cedo, tem que ir estudar. Precisa estudar. Então, essa menina, por exemplo, ela deve fazer muito esforço pessoal para garantir esse sucesso. Batalhou para convencer as pessoas nisso? Certamente. Agora, ela precisa todo dia ter a disciplina para fazer, senão não acontece. Uma hora a gente vai conversar só sobre influencer e redes sociais aqui, porque é algo que tem me incomodado bastante e que eu quero poder falar um pouco mais e compartilhar com legal. Você que está em casa, vou te convidar. Tá bom. Mas, Sidney, só voltando aqui para que fique claro, hoje em dia não é tão importante que o jovem saia do ensino médio e entre na faculdade. O ideal é que ele entre no mercado de trabalho, que ele faça um curso técnico para não parar de aprender, de saber estudar, né? Continuar aprendendo. Então, o pai não precisa também ter essa ansiedade. Não vamos criar a ansiedade da faculdade. Claro, se ele já estiver pronto e já tiver um direcionamento, entra na faculdade, se ele já tiver condições de entrar. Agora, não fica com essa aflição da faculdade. Terminou o ensino médio, faz um tecnólogo, por exemplo, na área que você acha que tem mais a ver, ou pelo menos que você supõe. Porque os adolescentes, eles saem muito perdidos, não sei do que eu gosto. Eles saem pedindo, e outra coisa, sai pela
fama. Eu ouvi dizer que engenheiro ganha, ou então eu consigo fazer um trainee. Ou pior, vai fazer o concurso público como você mencionou. Eu vou ter uma faculdade para fazer concurso público. Eu acho que a gente está passando por uma mudança no Brasil que até isso se transforma nos próximos anos. Então, cuidado com as mesmas utopias do passado, porque elas já não são mais a mesma realidade agora. Você falou das novas profissões e das profissões humanas. Que profissões seriam essas? Nossa, tem tanta profissão nova. Tem uma que é walk-talk. Ele fala walk-talk, é em inglês, mas na verdade é aquela pessoa que acolhe, está junto com alguém. Eu tenho visto que as pessoas agora, vivendo mais, querem companhia para fazer coisas. Então, os mais veteranos estão querendo viver experiências que não viveram durante a vida. Aí tem alguém que fala assim, eu quero viajar para Israel. Mas eu não falo a língua, não conheço inglês, não sei como ir. Tem gente sendo contratada como acompanhante, mas é um acompanhante um pouquinho mais sofisticado, porque não é apenas o acompanhante, aquela história do velhinho, vou tomar conta, segurar no braço. Não. É acompanhante, companhia mesmo. Você sabe que tem um vizinho de porta, seu João, querido, um beijo pra eles. Que ele tem agora um acompanhante, e eu tava conversando com a esposa dele, ele falou, mas não é um personal, ela em português fala assim, veja bem, senhora Cláudia, é um acompanhante. Ele anda e conversam de futebol e falam sobre política e aquilo que estava precisando. É um amigo ou uma amiga. Eu já vi, a minha tia, ela viaja pelo mundo, né? E muitas vezes ela leva pessoas que acompanham ela, porque a pessoa muitas vezes fala inglês, ou ela já tem destreza lá no lugar onde ela vai, então ela já conhece, tem alguém acompanhando. Não é um guia naquele conceito anterior, é um amigo, é uma amiga que acompanha, ajuda a entrar no WhatsApp, ajuda a mexer no Facebook, ajuda a mexer nas redes sociais. Então, essa, por exemplo, é uma profissão. Tem uma que a gente estava falando agora há pouco nos bastidores, que é uma profissão curiosa pela circunstância. Nós temos nas redes sociais 2 bilhões de pessoas pelo mundo. Só que a gente sabe que pessoas falecem. Você sabe que existe agora a função de curador de memórias digitais? Olha... Por quê? Porque as pessoas falecem e você tem que tomar conta daquilo que ficou, porque no digital você não desaparece. Eu tive o falecimento do meu pai recentemente, né? E ele tinha Facebook, como um bom idoso, hoje estava no Facebook, WhatsApp. Quando aconteceu o falecimento dele, ele falou, e agora? E o YouTube dele? As pessoas começam a mandar mensagem. E aí entrou a figura do curador, falou, olha, nós vamos transformar a página do seu pai, o perfil do seu pai, num memorial com as melhores imagens, as melhores memórias, organizar as pessoas que deixam mensagem para ele lá e virou um memorial. Quer dizer, essa função, por exemplo, é uma função que não existia. Olha, curador de memórias. Curador de memórias digitais. E que, pelo visto, não precisa esperar a pessoa sair do game. Pode ser enquanto ela está viva. Eu, por exemplo, estava precisando de uma curadora de memórias. Tantas coisas ali e fica tudo bagunçado e aí eu não tenho tempo de organizar. Organizador de memória organizador de memória seria curador. Muito bom. Você vê que são profissões, você fala, mas isso existia antes? Não, porque a gente não tinha uma vida digital tão intensa. Então, o mundo vai caminhar nessa direção. Se a gente começar a pensar pelo comportamento das pessoas e dedicar ao humano, nós vamos perceber que se você está numa profissão que você aprende, ou você está numa profissão dessas que ajudam as pessoas a interagir com esse mundo doido que nós estamos vivendo, a gente vai ter um canal muito grande pela frente e não vão ter faculdades suficientes para isso. Você vai precisar fazer muitos pequenos cursos. Trabalhar é mais importante do que estudar? Eu acho que o trabalho é parte do aprendizado. Não adianta você ficar só estudando, lendo, vendo, assistindo aula e não colocar isso em prática. Então, o trabalho é um momento que você consolida o aprendizado. Eu gosto de pensar no jovem que não fica lá guardado no aquário dele de estudo. Tem muito jovem que, assim, sai do colégio, entra na faculdade, sai da faculdade, entra na pós, sai da pós, entra no mestrado, sai do mestrado, vai fazer um intercâmbio, sai do mestrado, vai fazer um doutorado e nunca trabalha ou nunca entra no mercado. Não, o aprendizado do indivíduo, ele mescla um pouco da teoria e um pouco da prática. O trabalho é essa parte, então é importante entrar no trabalho de alguma maneira para você completar o aprendizado. Só o teórico não resolve, só o diploma não vai resolver nada mais na vida. Agora, falando de profissões tradicionais, a gente tem aí Enem, teve esse mês mesmo, a gente sabe que depois o pessoal já entra no vestibular, essa loucura
toda, das profissões tradicionais, quais são as que têm mais chances? Existe isso? Você sabe que existe algumas que são assim, quase... Agora a gente tem que falar em memes, não é mais a tradição ou aquilo que é recorrente, é um meme. Sempre fala assim, advogado, engenheiro e médico. Essas profissões, elas são necessárias e vão continuar necessárias o tempo todo. Elas, como eu disse, estão se transformando por conta da inteligência artificial. Mas as pessoas procuram elas ainda com muita força por conta do histórico, não necessariamente por conta do que vem no futuro. Profissões chamadas tradicionais já estão se transformando. Eu acho que eu citei uma vez aqui a fonoaudiologia. Acho que eu citei, muita gente depois perguntou. Fonoaudiologia é para tratamento da voz, da fala, só que nós estamos entrando numa época onde comando de voz, onde linguagem, tradução instantânea vão ser muito fortes no computador. Precisa de profissionais de fonoaudiologia, por exemplo, para trabalhar na indústria da tecnologia digital, para ensinar o computador linguagem, sintaxe, linguagem de tradução. Você vê que a própria profissão, ela amplia, algumas pessoas vão ampliar o seu trabalho. Então, ficar de olho nessas movimentações do mundo que vai ajudar. Perfeito. Acho que a gente aprendeu bastante, né? Eu quero te agradecer, passar seu site, sidneyoliveira.com.br, e também te indicar os livros, porque são maravilhosos, porque diminuem essa distância entre as gerações, a gente começa a entender melhor o outro. Então, leia os livros do Sidney Oliveira, tá? E tem mais informações no www.escoladementores.com.br. Tá, volta pra gente conversar mais, que é sempre muito bom te receber, viu? Obrigado. Obrigada e até a próxima. Foi um prazer. Obrigada.